Olá, colegas pastores e pastoras, líderes da Rede Inspire de Igrejas. Que bom que você está em nosso canal Rede Inspire Online. Se você não assinou, assine agora o nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações. Nós estamos desenvolvendo uma série Inspire Sua Liderança, convidando pastores da nossa Rede Inspire de Igrejas para trazer aqui mensagens para sua edificação, para abençoar o seu coração, encher o seu espírito e também desafiar a sua liderança. E hoje vamos ter o pastor Eduardo Vivoni. É o pastor do Ministério Marketplace, Vida, Negócios e Propósito, o Ministério de Empresários e Empresárias e Profissionais Liberais da Igreja da Cidade, um ministério que existe há mais de 10 anos. O pastor Eduardo Vivoni, além de pastor, ele é também dentista, empresário e pastor na Igreja da Cidade. Como empresário, é também educador, dono de uma escola. Como dentista, atua também no setor público. Eduardo passou por um tempo de grande desafio na sua vida. A sua esposa faleceu depois de 3 anos de enfermidade com a doença ELA. Ele era casado com a Liege, tem 2 filhos e ele é um dos nossos pastores. Um homem que desenvolveu muito amor para com Deus, para atravessar as adversidades da sua vida. Tem um testemunho de vida maravilhoso. E hoje, então, ele vai estar nos falando sobre identidade. Ele vai nos abençoar com uma palavra, também repartindo o coração, falando de coração para coração. Vai utilizar-se do exemplo de Barnabé, um homem amado, homem das consolações. O ministério de Barnabé, quando a igreja começou em Antioquia, ele foi um exemplo de um homem que levou consolação ao coração da igreja que atravessava tempo de perseguição e luta. Barnabé era natural de Chipre, mas foi para a base missionária de Antioquia. Antioquia, os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, os do caminho. E a partir dali, Antioquia não existe mais, é um sítio arqueológico, está no sul da Turquia, entre o Líbano e a Turquia, mas no tempo da igreja primitiva foi uma base missionária que expandiu missionários por todo o mundo. E Barnabé, o homem das consolações, foi muito usado por Deus para encorajar pessoas. E o pastor Eduardo Vivoni vai mergulhar na sua história e nos trazer princípios para também, nesse tempo de retomada pós-Covid, estarmos juntos, avançando em direção ao destino que Deus tem para nós. Então, com vocês, mais um Inspire Sua Liderança com Eduardo Vivoni, aqui no nosso canal da Rede Inspire. Após assistir, por favor, deixe aí o seu comentário e também encaminhe esse link para pastores e líderes e irmãos que você conhece. Que Deus te abençoe e uma boa palavra. Olá, líderes e pastores, amigos da Rede Inspire. Meu nome é Eduardo Vivoni e eu quero falar com vocês sobre algo muito importante na nossa liderança, no exercer a nossa liderança. Quero contar para vocês uma passagem bíblica importantíssima sobre um personagem bíblico muito legal da gente conversar e entender o que é que ele fez. Tem a ver com identidade e encorajamento. O nome dele é Barnabé. Ele se introduz na história bíblica, no final do capítulo 4 do livro de Atos, doando uma propriedade para a igreja. E isso torna o nome dele, que era José, ele fica conhecido como Barnabé, como encorajador. Filho da consolação, filho da coragem. Isso é uma coisa que nós, como líderes, temos que ter, encorajar os outros. A história de Barnabé é muito curiosa. No capítulo 9 do livro de Atos, há a tão famosa conversão do apóstolo Paulo, e Barnabé é o primeiro a incentivar a introdução do Paulo na igreja. Imagine que a igreja primitiva se reunia em secreto. Ela não podia ter templos, ela não estava reunida de casa em casa. E Barnabé tem a coragem de levar o apóstolo Paulo até um desses encontros. Imagine você estar tendo seu encontro de célula, em secreto, a igreja é extremamente perseguida nesta época. Imagina, ele bate na porta e fala, quem é? Ele fala, é o Barnabé. E o Barnabé abre a porta e o Barnabé fala, eu trouxe um amigo. E as pessoas perguntam, quem que é seu amigo? Ele diz assim, é o apóstolo Paulo, é o Saulo de Tarso. Todo mundo fala assim, mas você não está lendo a Bíblia, Barnabé. No capítulo 8, vira uma página na sua Bíblia, no texto anterior, ele acabou de participar da morte do Estevão. E o Barnabé diz a eles assim, não, ele converteu.
E o pessoal fala assim, mas Barnabé, você acreditou? Ele fala, acreditei. Eu resolvi depositar fé, eu resolvi encorajar as pessoas. Eu creio na transformação do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Aquele que no capítulo 8 de Atos, perseguia, agora é alguém que pode nos ajudar no desenvolvimento da igreja. E nós temos que ter isso. Nós, como líderes, aqui eu aprendi isso na minha casa, nós líderes delegamos autoridades e cobramos responsabilidade. Barnabé não para por aí. Passado um tempo, o apóstolo Paulo vai para Tarso, está fazendo suas tendas, fazendo barracas lá na região de Tarso, e o Barnabé está fazendo a igreja andar, sobretudo numa região chamada Antioquia. E a igreja começa a crescer e o Barnabé, caindo em lucidez, diz assim, olha, é importante eu trazer aquele rapaz, o Paulo. E até então Paulo já tem 9 anos, alguns historiadores dizem até 11 anos já que ele se converteu, e até então Paulo não é essa figura emblemática e tão importante para a história da igreja. Mas o Barnabé pega um navio e vai buscar Paulo lá em Tarso. Isso era uma viagem que dizem alguns historiadores que poderia demorar 3 meses, 3 para ir, 3 para voltar. Então ele vem e introduz Paulo na história da igreja. E Barnabé tem algo precioso demais. Os relatos bíblicos, se tivessem numa sala reunido várias pessoas, eles colocavam por ordem de importância. Como se lá estivesse, vamos dizer, estava lá pastor Carlito, estava lá pastor Fabiano, estava lá pastor Marcos Madaleno, estava lá o Vivone. Ele colocaria por ordem de importância. Só que você já vê na página seguinte da sua Bíblia, estavam lá Paulo, Barnabé, ou seja, ele permitia que o seu discipulado, aquele que ele encoraja, ficasse até maior que si mesmo. Ele não tinha essa vaidade, esse medo. Ele encorajava e acreditava que poderiam crescer. E o apóstolo Paulo começa então o seu ministério realmente para que a igreja expandisse. E olha que curioso, o apóstolo Paulo faz uma primeira viagem missionária e leva consigo um adolescente chamado João Marcos. E o João Marcos não aguenta a viagem. A pressão é muito grande. Ele treme nas bases e pede para sair. Desiste de continuar a viagem com o apóstolo Paulo. Então o Paulo fica muito magoado com isso. Só que o Paulo faz toda a primeira viagem, volta para a segunda viagem. E quando ele vai para essa segunda viagem, ele está na beira do cais, no porto, preparando a parte logística do barco para sair em viagem. O Barnabé aparece. E adivinha quem que ele traz com ele? O João Marcos, aquele mesmo adolescente que havia desistido na primeira passagem, na primeira viagem missionária. E Barnabé chega diante de Paulo e Paulo diz assim, esse menino aqui não vai. O Paulo ainda magoado com a desistência daquele adolescente, diz aqui não vai. E Barnabé fica em Chipre e realmente não vai, porque eles entram até em discussão, Paulo e Barnabé, dizendo se o menino não vai eu também não vou, e acaba que eles acabam tendo uma discussão. O apóstolo Paulo e Barnabé acabam se desentendendo por causa desse rapaz. E lindo ainda é que Barnabé fica 3 anos cuidando e discipulando desse rapaz, desse adolescente chamado João Marcos, que quando você lê na sua Bíblia, o Evangelho de Marcos é exatamente esse homem aí. Então Barnabé mais uma vez é importante na história da igreja, não só introduzindo Paulo, que vai escrever mais da metade dos textos do nosso Novo Testamento, como também introduzindo mais uma vez num dos evangelhos, Marcos, a quem ele foi lá e depositou fé. Talvez se não tivesse acreditado, talvez a gente não tivesse esse evangelho. Então, mais uma vez, ele como líder está impulsionando. Além disso, ele tinha impulsionado Priscila e Áquila para fazerem células por toda a Europa. Então, é uma história brilhante que nós temos de Barnabé. E, mais uma vez, Paulo continua suas viagens, Paulo se expande e Paulo acaba preso. E vai parar numa cadeia romana do 1º século. Passando frio, fome. E manda uma carta a Timóteo. E nessa carta a Timóteo é algo bem curioso. Ele manda dizendo assim, me envie o João Marcos, aquele com quem ele não tinha acreditado, mas que Barnabé acreditou. Lá no fim do seu ministério, o apóstolo Paulo diz assim, me envie o João Marcos, me manda o Marcos agora, porque ele vai ser de grande valia para o que eu quero fazer agora aqui. Então essa mensagem tem a ver com isso, com encorajar. E como é que a gente pode encorajar os nossos discípulos? Como é que a gente faz isso? Depositando fé, encorajando, libertando eles para o potencial que eles têm. Acho maravilhoso que isso tem a ver com resgatar a identidade deles de filho de Deus. Não mais de pecadores, não mais de escravos, mas de resgatá-lo realmente no que eles têm de divino. C.S. Lewis diz que a presença de Deus em nós é como a justa medida do sal. Quando nós colocamos a medida exata de sal num alimento, o alimento tem seu sabor realçado, ele encontra o seu verdadeiro sabor. O arroz fica com gosto de arroz, o feijão fica com gosto de feijão, o chuchu fica com gosto de chuchu.
Enfim, o encontro com Deus realça. E é isso que nós fazemos. Nós, como os líderes, temos que fazer com que eles encontrem a sua verdadeira identidade, para que realce aquilo que Deus colocou de divino, impregnou em mim e em você, de divino, de especial, para que a gente brilhasse. E gosto também quando ocorre logo que a teologia, sobretudo católica, diz assim, pecado original. Pecado original é quando o Adão está lá e desfruta do fruto que não deveria ter comido. E o Adão vai e se esconde atrás de uma moita, se esconde atrás de um mato, de um matagal. E Deus está lá perguntando, Adão, onde é que você está? Lembram disso? Adão, onde é que você está? Eu fico me perguntando, será que o Deus que criou os céus e a terra, Deus que conhece o nome das estrelas, sabe o número de grão pelo nome, sabe o número de grão de areia na praia, sabe até os fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça, não são muitos, mas ele sabe. Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Evidentemente que não era uma pergunta de localização geográfica, de Deus olhar e falar, não sei onde é que Adão está. No fundo ele olhava para aquele Adão e dizia, onde é que está o Adão que eu criei? Não esse que se esconde diante do seu erro, não esse que tenta fugir de mim e não pode brilhar porque sai de perto da luz. Nós, como os líderes, nós temos essa função de trazer as pessoas para a luz, para fazerem elas brilharem, desenvolver liderados, fazer discípulos, ide e fazer discípulos. Essa é a nossa função como líder. Eu trabalho aqui numa igreja fantástica, onde aqui eu fui despertado para o meu chamado, aqui eu fui liderado, aqui eu fui aconselhado, aqui eu fui direcionado, aqui eu sou encorajado até hoje, e aqui eu sou muito, muito amado. É isso. Essa é a dica que eu queria dar para vocês de liderança. A importância de despertar a identidade dos nossos liderados, encorajando, impulsionando a cada um deles. Deus te abençoe. Até a próxima.